Pessoal, agora vamos falar sobre complementares. Complementares são todas aquelas situações que nos complementam a nossa injeção eletrônica programável, tá? Vamos começar aqui, ó. Qual que é a primeira complementar que nós temos? É o anti-lag. O que é o anti-lag, pessoal? Quando começou, estamos falando de muitos anos atrás, começou os primeiros carros turbos, poxa, muito interessante, né? É um equipamento que aumenta a potência e começou os primeiros turbos virem, não tínhamos turbos específicos na época, começou a pegar turbos, começaram a pegar turbos de caminhonete, colocar em carro e tal, e daí, enche 1 kg, enche 2 kg, eu quero um turbo maior, começou a pegar turbo de caminhão para colocar em carro, e na época nós não temos a tecnologia que nós temos hoje, de materiais, de eixos, de desenhos, enfim. Hoje nós temos turbos gigantescos, específicos para carro, aonde a pegada do turbo é muito boa. Estamos falando de alguns anos atrás, onde não tinha isso. Então o pessoal pegava um turbo de Scania, um turbo de Volvo lá e colocava num carro. Demorava a encher, porém quando enchia era um canhão para andar. Aí se criou o anti-lag. O que é lag? Lag é demora, é um retardo que existe. O anti-lag, anti-retardo, ele faz o quê? Qual que é a ideia do anti-lag? É entre uma troca de marcha e outra, você atrasa o ponto e enriquece o motor com combustível. O que acontece com isso? Em vez de toda a explosão que acontecer dentro da câmara, sai ainda da câmara combustível queimando, pegando fogo com muita potência, com muita força, e faz a turbina embalar. Então antes, quando você tinha uma troca de marcha e outra, que tirava o pé e pisava de novo até o turbo reagir, agora com o anti-lag ele já não tem tanta demora. Logicamente, hoje em dia quase ninguém usa anti-lag. Por quê? Porque os turbos são mais específicos para os automóveis. Nós temos turbos grandes aí específicos para carros. Para rua aí talvez ainda tenha alguém usando, tá? Para competição, devido ao gear, nas caixas com engate rápido, ao buster control, quase não se usa mais o anti-lag, ou eu pelo menos ultimamente não tenho visto ninguém usar. Mas como que funciona? Você pode usar ele ativado, né? Ativar ou não ativar. Vou usar, eu ativo. Você diz para ele, para o sistema, uma pressão mínima. Por exemplo, o meu carro enche 1,5 kg, mas eu não quero que toda troca de marcha ele atrase o ponto e encharque de combustível, que é para mim não gastar combustível à toa, né? E não ficar às vezes com um carro ruim de andar no dia a dia. Então, bom, eu só quero que funcione a partir de 1,2 kg. Quer dizer, se eu não estiver realmente acelerando o meu carro e mandando marcha, eu não quero que funcione. Então, pressão mínima para ele poder funcionar. Rotação mínima. Bom, eu troco de marcha sempre com 6.000, 6.500, então eu não quero que abaixo de 5.500 ele funcione. Pronto, mais uma segurança para ele não funcionar quando eu estiver passeando com o carro. Bom, ele cumpriu esses dois requisitos. Eu tenho subi 1,5 kg e troquei de marcha com 6.000. Quando eu tirar o pé do acelerador, ele vai funcionar. Qual o tempo máximo para ativação? Eu quero 0,1 segundo, 0,2, 0,3, meio segundo. Você que escolhe o tempo máximo para ele ficar ativado. 0,2, 0,3, ok. Nesse momento que você tirou o pé, ele cumpriu essas situações aqui, ele entrou no anti-lag, qual que é o ponto que você quer que venha o motor? Bom, você quer que ele assuma menos 8 graus de ponto, por exemplo, menos 10.0, você que vai escolher de acordo com o teu motor. Você é teste, você tem que vir, acelerar, tirar o pé e acelerar de novo, né? Trocar de marcha e vir olhando para a pressão do turbo e entender como que ela está reagindo. Primeiro você anda com o anti-lag desativado, vem empilhando marcha e vê do momento que você tirou o pé do acelerador, você enfiou quanto tempo o turbo demora para atingir a pressão. E aí você vem ativando o anti-lag e trabalhando para ver quando que você consegue deixar ele mais rápido, tá? E qual que é o tempo de injeção que você quer que ele assuma durante esse tempo aqui? Bom, durante esse tempo ele vai atrasar 8 graus e vai me enriquecer, por exemplo, 10 milissegundos. Então, entre uma troca de marcha e outra, vai ficar isso aí ativado e vai encharcar lá o meu coletor de escape com combustível. O fogo vai estar lá dentro e vai embalar mais rápido a minha turbina. Lembrando, pessoal, hoje em dia pouco se usa o anti-lag, mas para quem quiser, aí está. Nós temos aqui os alertas, pessoal, como se fosse um computador de bordo, tá? Rotação em modo de segurança. O que é rotação em modo de segurança? Por exemplo,
Se eu tenho acionar aqui, ó, a minha, por exemplo, por excesso de rotação, tá? Eu escolho uma rotação que eu queira que seja minha rotação de segurança. Minha rotação de segurança eu quero que fique em 2000 RPMs, tá? Bom, excesso de rotação. Qual que é o excesso de rotação? Eu quero que ele me diga depois se eu passar, meu carro gira legal até 6.800. Então, se ele passar de 7.000, por um acaso der uma escapadinha e passar de 7.000, eu quero que ele faça o quê? Que ele não faça nada, tá? Que ele somente me avise, que ele limite a rotação ou que ele desligue o motor. Eu posso escolher o que ele faça. Não, eu quero somente que me avise, ó, passou de rotação, tá? Excesso de pressão. Poxa, excesso de pressão é complicado, né? Então, o que eu quero? Não, eu quero que ele limite a rotação, tá? Bom, eu uso 2 kg, tá? Então, se eu uso 2 kg, se ele passar, por exemplo, de 2,2, eu sei que vai me dar um problema sério no meu motor. Eu quero que ele limite a rotação. Limitou a rotação, eu desligo a chave, ligo a chave de novo, ele zerou, tá? Excesso de temperatura. Opa, excesso de temperatura é complicado. Eu também quero que ele limite e eu quero que ele limite acima de 90 graus. Abaixo de 90 graus, meu motor vai tranquilo. Passou de 90 graus, ele vai me limitar. Excesso de abertura de injetor. Bom, excesso de abertura, eu quero que ele somente me avise. E eu gosto de trabalhar com injetores no máximo extrapolando 85%. A partir daí eu já sei que o bico é ineficiente, tá? Baixa pressão de combustível, é complicado. A baixa pressão de combustível baixou de 3 quilos, de 2 quilos e... Coloca de 2 quilos aí, se eu tenho um problema que ele cai a pressão, por exemplo, a minha pressão de linha em funcionamento é 3 quilos, eu posso colocar 2,8 aqui, entendeu? Então vai depender muito do que estiver acontecendo com a minha pressão de linha, tá? Baixa pressão de óleo, opa, aí me lascou. Bom, rotação mínima, tá? Para que isso funcione. Bom, a minha marcha lenta é 1000 RPMs, tá? 1100, 1200. Bom, a partir de 1200 RPMs, se a minha pressão de óleo for menos que 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, depende de quanto trabalha meu motor a quente, tá? Por exemplo, meu motor a quente, acelerando, trabalha com 3, 4 kg. Se ele trabalha com 3, 4 kg, com 2,5 kg acima de 1200 RPM, se cair essa pressão, eu quero que desligue o meu motor. Eduardo, por que eu não posso escolher uma rotação abaixo de 1100 RPM? Porque normalmente 1000 RPM é marcha lenta. Em alguns carros modernos aí, a marcha lenta, a pressão de óleo na lenta é 700 gramas, 600 gramas. Já vimos carros com 500 gramas de pressão de óleo na lenta, tá? Então, se a gente colocar uma rotação muito baixa, aí pode ser que na marcha lenta alguns carros possa ser que venha a desligar, tá? Então, aí eu posso escolher, eu posso estar brincando com isso aqui. Eu sempre coloco para desligar. Lembrando que a pressão do óleo e a pressão de combustível eu tenho que estar com os sensores SPI 10 ou SPI 17 da Engepro conectado, tá? Ou ainda um sensor configurável de 0 a 5 volts e aí eu faço as conversões, tá? Então eu posso trabalhar somente com alertas, eu posso trabalhar limitando a rotação ou desligando o motor. Tranquilo, pessoal? Agora, cuidado, nunca ativem o desligar motor por pressão de óleo se você não estiver usando o sensor de pressão de óleo, porque se você não estiver usando ele vai estar marcando zero. Quando você acelerar o motor ele desliga na hora, e às vezes o teu motor está funcionando, acelerando e apagando e você não sabe o que é. Você ativou a baixa pressão de óleo para desligar o motor e não está usando o sensor de óleo. Tranquilo, pessoal? E a falta de fase? Por um motivo você colocou lá que é tudo sequencial e esqueceu de ligar a fase, ou a tua fase está dando problema. Qual que é a ação que você quer que ela tome quando não detectar fase? Somente avisar, limitar a rotação ou desligar o motor? Eu normalmente coloco somente avisar, tá? Deu um problema na fase, ele vai te avisar, ó, tô sem fase, aconteceu alguma coisa, corre ver aí, tá? O aviso, se você estiver usando o computador, ele vai te avisar a falta de fase. Se você estiver usando o connector, ele vai te avisar. E se você não estiver usando nada, vai ser um sonoro. Tranquilo, pessoal? Shift Light. Bom, tá aqui o Shift Light. Ó, normal, tá? Estágios
com troca automática ou estágios com troca pelo EGS, tá? Eu gosto de sempre usar o normal. O normal você coloca aí o determinado shift que você quer. Eu quero 6.800. Você vai trocar com 6.800, coloca para 6.6, 6.7 ele atender. Que entre ele atender e você levar a mão e trocar, vai dar o giro que você precisa, tá? É bem tranquilo isso aí. E quais são as outras duas opções que nós temos aqui, ó? Nós temos o estágios por troca automática. O que é o estágio por troca automática? Bom, primeira marcha eu não quero que gire muito, senão fica ruim de engatar a segunda. Então eu coloco 6.000 para a primeira marcha. Deu, ativei o two step, tá? Quando eu coloco normal, vai ser sempre normal, independente de qualquer coisa. Atingiu aquele RPM, vai me acender o shift. Quando eu coloco troca automática, toda vez que eu apertar o two step, ele começa a contagem. Então, de rotação. Acionei o two step, soltei. Bateu os 6.000, ele acende o shift, tá? Troca de marcha, ele já está pronto para a próxima. Bateu 6 e 8, eu troco de marcha de novo. Por exemplo, para a terceira. A minha segunda para a terceira eu não posso girar muito porque é ruim, tá? Ou a minha terceira, eu estou com uma terceira um pouquinho mais curta, eu preciso de antecipar uma troca de marcha, alguma coisa. Você pode fazer estágio a estágio. Ele complementa, e aí pode ser acima, pode ser abaixo, não importa. Você trocou de marcha, caiu da rotação, ele já está pronto para o próximo estágio. A próxima vez que bateu determinado RPM, vai acender a luz do shift. E os estágios por troca por EGS também. Você escolhe aqui qual RPM por marcha. No momento que você trocou, o EGS vai te mandar, né, um sinal para injeção. Ó, trocou de marcha, acende o próximo shift. E assim por diante. Sempre daí zerado a troca de marcha. Quando você aperta o two step, ele zera e recomeça tudo de novo. Tranquilo? Nós temos aqui um comando variável. Comando variável é on-off, liga e desliga, tá? Lembra que nós temos aqui o comando variável por PWM? Lembra que a gente falou aqui do comando variável por PWM? Que eu posso escolher, então eu escolho acima de 3.500 e acima de um determinado TPS, a partir de 70% e 3.500 ele começa a acionar o meu PWM, tá? Esse aqui é um comando variável, esse aqui é um comando variável PWM, esse aqui é um comando variável on-off. Os Honda mais antigos, os carros que usam, por exemplo, o meu Fiat Brava, que tem a polia variável lá, ela é on-off, ela liga e desliga, uma solenoide que abre e fecha. E o PWM é o que ele vem pulsando, que ele vem fazendo gradativo, né? Então aqui, ó, se eu cumprir duas informações, acionar com 6.000 RPMs e 90% de TPS, se ele cumpriu essas duas tabelas, você pisou e cumpriu essas duas informações, ele ativa a sua saída do PWM on-off. Isso aí você pode usar para comando variável ou por qualquer outra situação que você precise, entendeu? Até aí talvez algum Buster Control em algum carro, em alguma categoria que não te permite usar Buster, por exemplo, gatilhado, né? Ou só permite gatilhado, você pode estar usando aí alguma saída assim, se permitir, aí depende da criatividade de cada um. Tranquilo, pessoal? Próximo passo das complementares, controle de Buster. Eu posso estar com ele desativado, eu posso estar usando ele botão simples, quer dizer, eu estou tocando no botão, ele está mudando de estágio. Botão por tempo, soltei o botão do two step, ele começa a contar um tempo e vai passando os estágios. Botão por RPM, soltei o botão do two step, a cada determinado RPM entra uma pressão de Buster. Ou automático por RPM. O automático por RPM eu gosto muito, pessoal, para fazer carro turbo de rua. Aquele carro que você vem, igual um carro original, você dá o pé, ele dá um pico de pressão, conforme vem subindo a rotação, ele vem caindo a pressão do turbo. É muito bacana. Então, botão simples, você ativou no primeiro estágio, eu quero no primeiro estágio 1 kg. Vamos. Bateu o botão, foi para o segundo estágio. Então você saiu, ele saiu com uma pressão. Você bateu o botão, ele vai buscar 1 kg. Depois, por exemplo, 1,5 kg. Perdão. 1,5 kg. E depois eu quero, no terceiro estágio, eu quero 2 kg.
Esse tempo que aparece aqui embaixo você não precisa se preocupar, tá? Esse tempo aqui não importa, porque ele é um botão simples. Você veio batendo o botão, ele vai mudando de estágio. Um buster sequencial, tá? Agora sim, o botão por tempo, tá? Soltei o botão do two step com 10 segundos, por exemplo, ele vai me buscar um bar. Depois dos 10 segundos, com mais 5 segundos, ele me busca um bar e meio. E depois que ele me buscou esse 1 bar e meio, com mais 10 segundos, ele busca 2 bares, por exemplo. Posso alterar, posso brincar, diminuir, aumentar, fazer da forma com que eu queira. Botão por RPM. Soltei o botão do two step com 6.000 RPMs. A primeira vez que bater 6.000 RPMs, ele vai buscar 1 kg, tá? Depois, quando ele bater de novo 5.600, ele vai buscar 1,5 kg. E depois, quando ele bater nos 4.800, ele busca 2 kg. Você pode fazer o contrário, você pode brincar da forma que você queira. E o automático por RPM é a mesma situação. Eu normalmente coloco aqui 2 kg, né? Até os 5.000, 5.200, tá? Isso aqui normalmente quando eu uso um turbinho menor para rua, tá? 1,5 kg eu faço chegar aí com 6.200 e depois derrubo aqui para 1 kg aos 7.000. Tudo se interpola, tá, pessoal? Então ele vai fazer o que? Você enfiou o pé, ele vai segurar a turbina preso o mais tempo possível. Chegou em 5.200, ele permanece com 2 kg. Passou dos 5.200, ele começa a cair, vem caindo conforme o motor vai girando. Isso é muito bacana para você fazer um overbuster de rua. Overbuster dos carros originais são assim, tá? Então é muito bacana, bem legal mesmo, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode estar usando o comando variável aqui, né, PWM, para fazer um controle de nitro progressivo? Posso, mas eu também posso fazer um controle de nitro, o nitro seco, né? Tenho só a garrafa do só o cilindro de nitro, a mangueira, um bico, tá? E uma solenoide, desde que eu tenha porcentagem de injetor sobrando. Então, no momento que eu ativo o botão do nitro, eu posso fazer o que? Eu posso atrasar o meu ponto em quantos graus eu queira, tá? E posso enriquecer o meu motor conforme a necessidade que eu precise, 20, 30, 40, 50%, dependendo a quantidade de injetor que eu tenho sobrando. Vamos supor, eu tenho um motor de 200 cavalos, tá? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho um motor de 200 cavalos, tá? E eu estou usando, do bico que eu estou usando 50% do bico. Então eu teoricamente posso alimentar não mais 200 cavalos a mais, eu posso alimentar uns 150 cavalos a mais com segurança. Então se eu colocar um kit nitro para 100 cavalos, veja bem, eu tinha 200, estava usando 50% dos meus bicos, e eu coloco mais 100 cavalos, então eu preciso fazer o que? Eu preciso aumentar no mínimo 50% a correção de injeção, mas eu sempre começo um pouquinho acima, tá? Começo com 60, 65, o motor entra gordo, aí eu venho tirando. Eu prefiro começar gordo e tirar do que começar pobre e ter que refazer o meu motor, tá? Então são estratégias que você pode estar usando. Você atrasa o ponto e manda nitro para dentro. Eduardo, quantos graus eu atraso de acordo com a potência? Os estudos aí que dizem, pessoal, que a cada 50 cavalos se atrasa 2 graus de ponto, tá? Então se eu fosse usar 100 cavalos aqui, eu começaria atrasando 6 graus. Ué, mas você não falou que eram 2 aí, Eduardo, para cada 50 cavalos? Sim, mas eu não quero quebrar o meu motor de cara. Eu começo ali mais gordo e atrasando bastante. Bom, depois eu venho afinando aqui e volto um grauzinho de ponto, ver se não grila o meu motor e assim por diante, né? De preferência sempre usando os pirômetros na saída, para a gente ver se não está saindo com muito fogo. Se está saindo com muito fogo é perigoso, tá? Então eu tenho que cuidar muito, muito mesmo sobre isso aqui, tá, pessoal? É uma coisa muito séria, que a gente está trabalhando com nitro, é muito sério, tá? Controle de tração por ponto de ignição, tá? Pessoal, isso aqui
já começa a se tornar um pouco mais complicado para quem não trabalha diretamente com competição, tá? Então, o controle de tração por ponto de ignição ele pode atuar por tempo, por botão ou EGS ou por variação de RPM, tá? Por tempo, a partir do momento que eu solto, tudo quando eu falo tempo, pessoal, aqui é quando eu solto o botão do two step, tá? Então, o que eu quero que ele faça? Primeiro estágio, depois que eu soltei o botão com um determinado tempo, vocês podem ver que eu mudo aqui, mudo os subsequentes, porque eles estão linkados sempre no primeiro, tá? Depois de... Porque aí eu tenho o controle por distracionamento, tá? A gente já vai falar sobre isso aí. Depois de 3 segundos, eu preciso que corrija, tirar 3 graus de ponto, 4 graus, não sei, eu que escolho, tá? 5 graus de ponto, tá? De ignição. Após isso, com um tempo de... Eu tinha 3 segundos aqui, depois de... Vamos colocar 5, vamos diminuir um pouquinho aqui. Depois em 5 segundos, eu não tiro nada, eu quero que volte no meu ponto zero. Isso aqui está muito relacionado, pessoal, como que eu tenho que fazer para vocês entenderem bem. Primeiro eu tenho que fazer um log sem utilizar nada e ver aonde o meu carro está distracionando. Lá quando a gente for trabalhar no Datalog, vocês vão ver que eu consigo marcar o tempo no Datalogger. A partir do momento da largada, entre uma troca de marcha e outra, quanto tempo meu carro ficou entre uma marcha e outra ou quanto tempo ficou distracionando. Ele ficou distracionando, ele começou a distracionar depois de 3 segundos e distracionou durante mais 2 segundos. Então olha só, com 3 segundos eu atraso o ponto, com 2 segundos eu volto ao ponto zero. Depois disso aqui, lá nos 12 segundos, 11 segundos de funcionamento, por exemplo, estamos exagerando, tá? Ele voltou a distracionar. Bom, então eu preciso tirar mais 6 graus, 5 graus. Tá aqui, ó. Tiro, depois de um determinado tempo eu volto. Então eu posso brincar com ele. Isso seria por tempo, tá? Por botão, por troca de marcha, a mesma situação, tá? No momento que eu troquei de marcha, o que eu quero que faça? Eu troco de marcha, eu preciso atrasar um pouquinho o ponto, para daí ele me... Troco de marcha, ele perdeu o ponto, não distraciona e já volta em seguida, tá? É o menos usado. O mais usado é por tempo e muita gente gosta de usar o por variação de RPM. Então lá, qual a variação de RPM na troca de marcha? Bom, minha troca de marcha... ele varia, se ele variar mais que 500 RPMs, entendeu? Subindo, ele está distracionando. Então eu também durante um tempo eu posso fazer uma correção, tá? E o tempo da variação, dessa variação, se ele for inferior a 100 milissegundos é que o carro está distracionando. Porque às vezes você tem um motor que tem bastante pegada, mas o grip da pista é bom, o giro sobe rápido, então eu posso brincar com o tempo, com essa variação de tempo, tá? Pessoal, controle de tração por ponto de ignição e o controle de tração por distracionamento, e vocês vão ver daqui a pouco também o controle de arrancada, é muito específico. Aqui a gente está mostrando para vocês como funciona, porém esses 3 pontos aqui, mais gear e buster, isso contempla no curso que são técnicas de pista, que inclusive será ministrado logo na sequência. A gente vai estar lançando esse curso, eu, o Carlos e o Heraldo, tá? A gente vai estar lançando esse curso. Isso aqui é só para vocês mais ou menos entenderem como funciona. Isso aqui, para poder trabalhar, para poder brincar aqui, temos que ter uma certa segurança e um conhecimento de tudo e principalmente do nosso carro. Tranquilo? Controle de tração por distracionamento, tá? Eu quero que atrase 10 graus, por exemplo. Se distracionar mais que 40 km por hora, porém só vai funcionar se eu estiver depois dos 50, 60 km por hora. Por quê? Porque antes disso eu estou colocando valores aqui, tá? Eu sei que 50 km por hora eu já saí do meu controle de largada, tá? Nós já vamos falar do controle de largada, então eu só vou usar o controle de estacionamento, que seria o controle ativo de torque, depois, tá? Lá na frente. E esse máximo de estacionamento é a diferença entre a roda livre e a roda de tração. Por exemplo, eu posso baixar aqui para 20 km por hora. Se minha roda,
Vamos lá, para vocês entenderem, tá? Eu saí, o carro saiu no controle, depois terminou o controle de arrancada, que a gente já vai falar aqui na frente. Eu saí com o carro, puxei segunda marcha, o carro está acima de 50 km por hora e a roda dianteira, se é um carro de tração dianteira, começou a distracionar, começou a patinar e passou de 20 km por hora, por exemplo, a roda traseira está com 50, 55 e a dianteira foi para 80, quer dizer que está distracionando muito. Ele vai ativar, ele vai atrasar o ponto de ignição até 10 graus. Ele começa a atrasar, o motor perde um pouquinho de força, para de distracionar, as duas velocidades já vêm junto. Volta ao ponto. O ponto voltou, o carro começou a andar. Começou a distracionar de novo, ele atrasa o ponto, então ele vem trabalhando. É um controle ativo de torque. Funciona e funciona muito bem na pista, tá, pessoal? Você tem que estar com a roda livre, a roda de tração ativada, os sensores de velocidade e muito bem calibrados, tá? Corte de aquecimento. O que é corte de aquecimento? Nós precisamos esquentar o pneu. Ou às vezes muita gente fala esquentar o pneu, mas às vezes é só limpar, tirar alguma impureza, alguma sujeira que está em cima da superfície de atrito, tá? Por que eu tenho um corte de aquecimento e depois eu tenho outro corte de arrancada? Porque normalmente o corte de aquecimento eu utilizo um RPM e uma pressão de turbo mais alto. Por quê? Nas pistas que nós temos, por regulamento, a gente pode fazer uma esquentada de pneu, um burnout só, tá? E cada vez está ficando mais curto o espaço para fazer isso, tá? Algumas pistas não permitem que você faça um burnout muito longo, tá? Até com pena de desclassificação, de tirarem você da prova. Então, normalmente, o corte de aquecimento, quando a gente fala de um carro de arrancada, aí de ponta, um turbo A, um turbo B e tal, o pessoal está fazendo aí de terceira, alguns até de quarta marcha o burnout. Por quê? Porque no mesmo espaço de tempo, a diferença de velocidade da roda de primeira ou segunda marcha, uma terceira ou uma quarta é muito maior. Tem gente fazendo burnout aí de terceira marcha, fazendo burnout a 150, 160 km por hora, o carro parado, mas a roda girando, é isso, tá? Então é para vocês, por isso que alguns carros fazem muita fumaça no burnout em pouco espaço de tempo, porque realmente o pneu gira demais. Então, para mim conseguir fazer ele para ele poder começar a girar de terceira marcha, eu tenho que ter muito RPM e muita carga de turbina. Então, por isso que eu tenho um corte específico para RPM. Então, de repente, lá o meu motor é um motor grande, eu coloco para ele começar a cortar em 4,5, né? Rotação do corte. O ponto de ignição em menos 20, menos 15 por aí, por exemplo. A correção de injeção eu coloco lá uns 30, 40%, dependendo do meu bico injetor, 20, 15, aí eu tenho que ver, isso aí quem vai me mostrar é a sonda, tá? Estou só colocando uma situação para você. Ativar a correção, quantos RPMs antes? Dependendo, 300, 400, 500, 600, significa o quê? O meu corte está para 4,500, quando eu venho acelerando, que ele chega em 4,100, ele começa a atrasar o ponto e enriquecer o motor. Entendeu? Se eu deixo isso aqui zerado, vai acontecer. Ele chega nos 4,5, corta nos 4,5, ele não conseguiu ativar o ponto e não conseguiu ativar a correção de injeção, a minha turbina não carrega. Se eu uso turbina grande mesmo, às vezes eu tenho que subir aqui, começar a ativar isso aqui antes, tá? TPS mínimo para ativar a correção. Então vocês já perceberam que às vezes o carro vem... aí ele acelera um pouquinho mais, entra nessa correção. Isso aqui é para quê? Para ajudar a embalar um pouquinho mais a turbina. Normalmente eu uso 40% aí, tá? E limitar a rotação no burnout. Bom, então tá, veja bem, o meu motor gira 8.000, eu quero limitar em 6,5, tá? O que eu faço? Eu carrego nos 4,5, seguro lá, carregando, a pressão do turbo subiu. A hora que eu solto o botão do two-step junto com a embreagem, em vez dele ir lá para os meus 8.000 de corte, ele fica em 6,5, fica cortando ali. Eu posso fincar o pé sem medo que não vai passar de giro. Isso serve para esquentar o pneu. Então é corte de aquecimento, limpar e esquentar o pneu, tá? Bem tranquilo. Aí agora vamos entrar no corte de arrancada. Todo mundo fala two-step, two-step. Nós temos o two-step, temos o three-step. O que é o three-step? Quando nós temos motores muito grandes, com turbinas muito grandes, a rotação do two-step às vezes é muito baixa para fazer carregar o turbo. Então a gente tem que ter uma situação que antecede isso, que é o three-step. Por exemplo, corte para o three-step, 5,5, tá?
ponto de ignição para o tri-step. Em vez de eu usar para carregar, usar lá menos 10, menos 15, eu uso 0. A correção de injeção pro tri-step. Eu não quero trabalhar com o motor tão enxergado, então eu trabalho de repente com 15%. Isso é a sonda que vai te dizer. Então o que acontece? E a pressão alvo? Bom, eu quero que no tri-step eu preciso que ele atinja um bar de pressão. Então vamos lá. Aperta o botão e manda o pé. Quando ele chegar nos 5,5, ele vai começar a cortar, vai ficar com o ponto 0, vai encharcar o motor, a turbina vai começar a carregar. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Quando deu 1 kg, ele sai do tri-step e entra para o two-step automático, você não precisa fazer nada. Então o que acontece? Ele veio, carregou 1 kg, o carro já vai dar aquela matada no RPM, vai cair para os seus 3,5, 4, depende quanto você colocar, tá? Vai assumir aquele ponto que você queria para carregar um pouquinho mais o turbo, vai assumir a correção de injeção, que quem vai nos dizer o valor certo aqui é a sonda. Eu estou colocando um valor aqui, tá? Um valor qualquer aqui. Aí ele já vai começar a atrasar o RPM também, tá? E ativar. Aqui, se você olhar aqui, é a mesma situação do corte de arrancada, porém com outros valores. Você precisa de menos giro para largar. O que vocês, muita gente que talvez não conhece, vai conhecer quando fizer um curso de técnicas de pista, tem que pensar assim: por que hoje em dia eu escuto, parece que o carro vai sair apagado, que o motor nem gira? Porque com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas. Imagina assim, ó, se eu segurar o meu motor a 5.000, o carro está parado, a hora que eu solto da embreagem e eu tenho força, tenho pressão de turbo que mantém o meu motor a 5.000, alguém vai ter que ficar girando em falso até o carro vencer a inércia. E quem é isso aí? São os pneus. Então, hoje em dia você sabe que o quê? Eu tenho que sair com a maior força possível, porém com a menor rotação possível. Então por isso que você escuta hoje muitos carros saindo aí com 2.500, 3.000 RPMs. Porém, às vezes já saindo com 1 kg e pouco de pressão de turbo. Quer dizer, você tem muita força de baixa, porque o turbo está empurrando, com pouco RPM. Isso faz com que eu lance o carro para frente, tá? Então é bem interessante isso aqui. Bom, soltei o botão, larguei com o carro, ele já saiu do two-step e entrou no meu controle de rotação, que seria o controle de largada, esse controle de largada aqui. O que acontece? Depois que eu solto o botão do two-step, o que eu quero que o meu motor faça? Bom, Eduardo, ele estava cortando a 3.000, estava carregado, eu quero que ele caia para 2.600, 2.800, por exemplo, tá? Fique nesse tempo durante 0,3, 0,4 segundos, 0,304, né, centésimos, tá? E depois que ele sair desse tempo, eu quero que ele vá até os 6.000 RPM em 3 segundos, tá? Então isso aqui é um controle. Agora eu posso ter o segundo estágio do controle. Depois eu quero que ele vá até os 7.000, tá? Em mais 2 segundos de repente, tá? O que vai acontecer? Isso aí quem vai me mostrar é o log, porque às vezes eu posso sair com o carro pregado na primeira parte, o carro não estacionou. A hora que ele sai desse primeiro estágio aqui, o carro começa a patinar, porque ele já veio muita pressão, veio muita força, enfim. Então eu posso segurar um pouquinho mais aqui em cima, eu posso aumentar esse tempo, ó. Entendeu? Às vezes o carro sai pregado e depois desprega. Então eu posso fazer o quê? Ele está saindo pregado aqui, despregando lá. Eu posso ou liberar um pouquinho para ver se melhora aqui, não desprega tanto em cima, ou segurar um pouquinho mais em cima. Tudo depende de como eu vou brincar com o meu carro. Aí depende de suspensão, depende de pneu, tratamento de pista, o peso do carro está bem dimensionado. Então são muitas as variáveis. Eu estou mostrando para vocês o que os nossos controles podem fazer por vocês, mas aí cabe um curso diferenciado aí, ok, pessoal? Complementares do controle de tração. Quando após o two-step, o que você quer fazer? Bom, após o two-step por 3 segundos, 4 segundos, eu quero que atrase um pouquinho o meu ponto, entendeu?
E aqui eu posso brincar aqui a porcentagem de corte, tudo que eu quero fazer com ele. Isso aqui, pessoal, se utiliza muito nos Pro Molds nos Estados Unidos, onde tem turbinas muito grandes. E aí o carro tem muita pegada, nós estamos falando de carro de 4.000 cavalos, carro que a 3, 4.000 RPM, nós estamos falando aí talvez já em 60 kg de torque, 50 kg de torque. E aí o carro tende a distracionar muito, então quando saiu do two-step, dentro do controle, eu ainda consigo fazer um atraso de ponto e brincar com esse atraso de ponto, tá? Então eu posso trabalhar ele com corte de 50%, 60%, 100%. São várias as brincadeiras que eu posso fazer. Como eu falei, é muita coisa que isso aqui é um curso em separado, tá? E aí, ó, eu posso iniciar a gravação do meu datalogger pelo two-step. Apertei o two-step e começa a gravar. E aí eu posso gravar em 10 Hz e em 20 Hz, são as qualidades de gravação, tá? Isso aí depende aí do tamanho que você quer que saia a sua gravação. Os dois ficam excelente, depende do tamanho que você está habituado a ler. Então eu posso iniciar o datalogger com o two-step ou iniciar o datalogger com RPM. Normalmente a gente usa iniciar datalogger por RPM em carros de circuito, tá? O carro de arrancada é bacana, o cara sempre aciona o two-step e vai começar o datalogger, mas o carro de circuito não. Às vezes o piloto esquece de apertar o botão para gravar, o mecânico esquece, então você faz o que? Saiu do box, primeira beliscadinha que der a 6.000, começa a gravar. Pronto, ele saiu na primeira voltinha, o motor já gira 6.000, 5.000, 4.000, você que escolhe aonde você quer que ele comece a gravar. Tranquilo, pessoal? Bom, e nós temos aqui isso aqui, ó, é muito utilizado em Pro Molds, nas traseiras Super, em carros de grande potência aí. Você sabe que o teu carro, depois que você soltou o two-step, teu carro anda aí na casa dos 9 segundos baixos. Andou nos 9 segundos baixos, quer dizer, se ele andar em 9.3, 9.4 já não te serve mais. Então você coloca aqui, ó, que em 9,5, 9,8, 10 segundos, desliga o motor. Não importa se você estiver acelerando, ele vai desligar. Que pode acontecer do que? Do seu piloto se empolgar e passar da linha de máxima de aceleração e continuar acelerando. Pode acontecer do acelerador ficar travado, pode acontecer várias coisas. Então isso aqui é uma segurança, ó. Após você soltar o two-step, depois de tantos segundos, o motor desliga automático, tá? Então é uma segurança a mais para que você tenha. Tranquilo? Corte de combustível na desaceleração, o famoso cut-off. Todo carro original com injeção, você vem acelerando, você tira o pé, depois de alguns segundos com o TPS em zero, ele desliga os bicos injetores, faz o freio motor. Então você economiza freio e economiza combustível. Com a Engeprol você também consegue fazer, desde que você tenha o TPS. Lembra que eu falei que o TPS era importante? Então aqui, ó, cortar acima de 1.800 RPM. O motor veio caindo, né? Você veio acelerando, tá com 3, 4 mil, viu o sinaleiro fechado, quebra mal, você tira o pé. Pum! Depois que você tirou o TPS, o pé do acelerador, quer dizer, TPS em zero, acima de 1.2, 1.3 segundos, ele desliga os bicos. E quando chega em 1.800, ele religa, tá? Isso aqui você escolhe conforme você queira, tanto o tempo quanto o RPM. O tempo eu digo para você não deixar um tempo muito baixo, porque às vezes está passeando com o carro, se demora a fazer um pouquinho de troca de marcha, aí pode ser que ele deu o cut-off e dá umas cabeçadinhas, tá? Então isso aqui é 1,2 segundos, 1,5 segundos, é bem interessante. Eletroventilador. Então nós temos duas velocidades aqui, eletro 1 e eletro 2. Você pode ter duas ventoinhas, ou se você tiver uma ventoinha com duas velocidades, você pode estar trabalhando aqui. Uma para desligar, uma para ligar e outra para desligar. Quando a ventoinha liga, ela consome corrente, o alternador pesa. Então eu posso ter um enriquecimento de combustível, tá? Para a hora que a ventoinha entrar, o meu motor não dá aquela pesada. Quando ele pesar o meu motor, ele vai encontrar aquele mapa de ignição aqui, ó. Mapa de controle de ignição na lenta. Cadê aqui, ó? Tá aqui. Ele vai encontrar aqui um mapa. Se ele encontrar um pouquinho mais de combustível, meu motor nunca apaga, tá? E acionar com o ar condicionado. Se você tiver o ar condicionado tudo interligado, você ligou o ar, já aciona o eletro na mesma hora. Tranquilo, pessoal. Bem bacana isso aqui. Limitador de rotação. Lembra lá no início que a gente fez o nosso mapa principal? Que eu falei aqui, sempre colocar um pouquinho acima? Pois bem, é agora que você vai limitar ele, ó, limitador de rotação.
meu motor meu motor vai girar 6,5, por exemplo, então eu coloco aqui 6,5, tá? 6.400, quanto eu queira. Você quer que atrase o ponto antes de dar o corte? Para que é isso que é interessante? O motor vem, quando vai chegar, ele corta aquela cabeçadinha. Se é um motor de circuito, às vezes o piloto está lá disputando posição, está chegando no giro, está cuidando do cara do lado. Se ele percebeu que o carro deu uma engolidinha de caroço, quer dizer, ele já sabe que está na hora de trocar de marcha. Então um atraso de ponto, 100, 200 RPM antes, ele pode atrasar ponto. Atrasa quanto? 5 graus, 3 graus, é o suficiente para o piloto perceber que está na hora de trocar de marcha. E o que acontece com isso? Eu prefiro dar essa atrasadinha. O piloto tem que ser consciente, ele vai ter que treinar, ele vai ter que sentir isso aí. O carro veio, deu aquela matadinha, ele troca de marcha, não espera chegar no limite, tantos RPMs antes. E a porcentagem do corte, como que você quer o corte? O corte seco está aqui, o corte mais suave, ele vai cortar e não vai cortar 100%. Então você escolhe como é esse corte, tá? Se é um corte seco, quando ele vem e fica batendo, ou se é um corte que ele vem e dá uma falhadinha, mas não chega a cortar 100%. Você escolhe como você vai fazer. Marcha lenta. Vocês se recordam que a gente falou que eu posso ter uma solenoide para fazer a marcha lenta? Pois muito bem. Se eu tenho uma solenoide ligada, o que eu vou dizer para essa solenoide? Acionar a solenoide na partida por tantos segundos. Quer dizer, eu liguei a chave, bati no carro, bati na partida, o carro pegou. Durante tantos segundos a solenoide fica aberta, me dá uma entrada de ar a mais, a lenta fica alta e depois ela fecha. Os carros originais, se vocês perceberem isso, você bate na partida, ele passa dos 1000 e logo volta, tá? É feito de outra forma, mas a ideia é a mesma. Então tá, tô com a solenoide, bati na partida, eu posso escolher para ela ficar um determinado tempo aberta e depois desligar. Se eu tenho a solenoide, eu posso escolher uma temperatura do meu motor. Por exemplo, eu moro numa região fria, 60 graus, quer dizer o quê? Abaixo de 60 graus a minha solenoide sempre vai estar aberta. Para quê? Para facilitar a correção de marcha lenta, para o meu motor esquentar mais rápido e não apagar nos dias de frio, tá? Passou de 60 graus, a solenoide fecha na hora. Tranquilo? Acionar a solenoide, esse alvo aqui, ó, pessoal, então quer dizer, baixou, cumpriu essas duas informações aqui. O carro tá nela, passou de 60 graus, quer dizer, já está fechada. Caiu de 950 RPM, a solenoide abre, tá? Só que no momento que a solenoide abre, está entrando o que? Entrando mais ar. E aí você pode ter uma correçãozinha aqui, ó, de combustível no momento que ela abre, tá? Retestar a rotação a cada 3, 4 segundos. O que faz? Ele dá uma piscada, abre e fecha, para ver se de repente ela já não precisa. Se ela estiver fechada, se ela estiver aberta e tiver um RPM um pouquinho mais alto, ela dá aquela piscadinha, liga ou desliga a solenoide. Ela faz um reteste para saber se realmente é necessário ela estar ligada ou não. Tranquilo? E olha aqui, ó, correção máxima para ponto. Fora aquele mapa de ponto que eu tenho aqui, ó, de lenta. Fora esse mapa aqui, eu ainda tenho mais uma correção aqui, ó. Que o que? Correção máxima de ponto, 10 graus. Ele tira até 10 graus ou põe até 10 graus buscando esse alvo que está aqui, ó. Pessoal, sempre que eu vou começar um acerto de um carro, eu começo com a correção máxima em off. Por quê? Porque se eu não consigo acertar lenta, não consigo acertar aquele meu outro mapa. Isso aqui é uma correção que eu posso fazer depois para me ajudar se eu quero uma correção mais rápida na lenta. Se eu acertei a lenta, acertei combustível, acertei aqui, o carro está perfeito, eu deixo desligado. Se eu vejo que a correção na minha marcha lenta, ela demora um pouco para chegar no alvo, é um pouco complicado, eu posso usar isso aqui como um acelerador de correção de lenta. Tranquilo? Mas eu sempre começo com ele desligado. E a minha sonda alvo, eu sempre começo, pessoal, aí com 1050, 1100, aí que é para mim não começar com uma lenta muito baixa, que às vezes a lenta muito baixa me atrapalha até eu acertar o meu mapa. Depois eu posso abaixá-la, tá? Acionar a solenoide ao ativar a solenoide ao ativar o ar-condicionado. Liguei o ar-condicionado, tá? Liga a ventoinha, pesou o motor por ar pela ventoinha. O que eu faço? Abro a solenoide, uma entrada a mais de ar, a minha marcha lenta fica perfeita, sem problema nenhum. E quando eu ligo o ar-condicionado?
Como pesou o meu motor, eu enriqueço um pouquinho mais, 2, 3, 4, 5, 8, 10%. Isso depende, está muito ligado à vazão do meu bico injetor. Quanto maior a vazão do meu bico injetor, menor o percentual a ser usado. Quanto menor o injetor, maior o percentual a ser usado. Tranquilo? Outra coisa, desligar o compressor com o TPS acima de tantos por cento. Vamos lá, você vai fazer uma ultrapassagem. Puxou uma marcha, enfiou o pé no acelerador, você quer toda a potência disponível. E vocês sabem que é sabido, né, que o compressor do ar-condicionado, dependendo no tamanho do motor que você tem, a potência do motor, ele pode roubar de 1 até 5 cavalos do motor, tá? Então, se o motor é um motor mais fraco, ele rouba mais. Se ele é um motor maior, ele rouba menos percentual de potência. Então, acima de um determinado TPS, eu posso escolher que ele desligue. Então, acima de 90, pisei tudo, ele desliga o ar-condicionado. Fiz a ultrapassagem que eu queria fazer, eu fiz a brincadeira que eu queria fazer, aliviei o pé, pum, liga o ar de novo automaticamente. Isso faz nos originais, não nos originais potentes, nos originais 1.0, todo original 1.0 faz isso, ok? E você pode estar tendo aí no seu carro esse conforto também, tá? Dashboard, Redcam, nós podemos estar usando o RacePack, o RacePack FT e o IM, tá? Qualquer um deles aí, já há muitos anos a gente tem a parceria com eles, com os RacePack e com a IM, tá? Então você pode estar comprando aquele dashboard, aquele painelzinho que é bonitinho, que todo mundo gosta. No Brasil tem algumas lojas que vendem, nos Estados Unidos também tem aí, em vários lugares do mundo. E ali você tem todas as informações, muitas coisas são configuráveis. E ele tem comunicação via Redcam com todos os produtos da IngePro, tá? Configuração do sensor de velocidade. Então vocês sabem que a S4000 você consegue conectar um sensor de velocidade das rodas. Então vamos lá. Dentes da roda livre. Então eu vou lá na roda livre, se é um carro com tração dianteira, a roda livre é a traseira. Eu posso fazer no tambor de freio, no disco de freio, mandar fresar, fazer os dentes. Eu posso usar aquele sensor do ABS. Então é como se fosse uma roda fônica, são dentadas. Só não tenho falha, tá, pessoal? São todos os dentes. Então, por exemplo, roda livre, 30 dentes. Vou lá e meço o diâmetro do pistão. Como é que eu meço? Eu não meço o diâmetro assim. Eu meço 2 vezes o raio. Eu pego uma fita métrica, o pneu é redondo, coloco numa ponta e estico até a outra. É 2 vezes o raio do pneu que eu falo que é o meu diâmetro do pneu, tá? A roda de tração, o diâmetro da roda de tração, tá? Tá aqui, ó. Eu também coloco, porque ele pode ser diferente um do outro. Tranquilo, pessoal? Tá? Está aqui, ó. E a relação do diferencial, tá? Eu coloco a relação do diferencial aqui. Eu tenho que saber a relação diferencial. Você pega, faz a divisão da coroa e pinhão, né? E tem a relação. A mesma coisa acontece em relação à primeira marcha. Precisa saber a relação de cada uma das marchas e o distracionamento mínimo de cada uma delas, tá? Isso aqui, pessoal, está diretamente ligado ao nosso curso de técnicas de pista, que vai englobar tudo isso aqui, que é um outro curso, não é nesse curso aqui. Nesse curso aqui foi o que a gente falou, é vocês saberem fazer a instalação e o funcionamento das injeções. A parte de controle de tração e arrancada é num outro curso. Tranquilo, pessoal? Então aqui nós acabamos de ver os complementares. Não esqueçam, se vocês têm dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail, ou deixando suas perguntas aí abaixo, tá? Sem problema nenhum. Agora nós vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos saber sobre as configurações de entradas e saídas. Aguardo vocês.